F5, né? Agora atualizou. Ah, que bom. Então você tá vendo aqui o meu mouse mexendo, né? Aham. Tá. Então eu Tava tava parado no falando. marrom antes. Eita, marrom. Foi longe. Bem, olha só. Então, como eu estava te explicando aqui, x é o número de maçãs, 3 quintos de x é o número de maçãs podres. Então, 2 quintos, pela lógica, vai ser o número de maçãs que não estão podres. Mas eu posso chegar nessa informação fazendo uma conta, que nem sempre é tão óbvio, né? Como aqui, né? 3 quintos para um, 2 quintos para o outro. Então, eu coloco o total e diminuo pela parte podre. Então, total menos o podre vai dar o não podre. Porém, como é que eu vou fazer essa conta agora, né? Eu vou olhar e vou pensar o seguinte, pô, é 1x e menos 3 quintos de x. Vamos ignorar o x por hora, né? Vamos ignorar. Tá tudo certo aí, Gustavo? Calma aí que agora travou tudo. Travou de novo? Aí voltou. E agora? Tá aparecendo, hein? Tá travando muito. Travando muito? Uhum. Eu acho que o problema é por aí, hein? Olha só o Uhum. que eu vou fazer. Eu vou fazer essa conta de fração primeiro. Eu tenho certeza que você sabe fazer essa conta. Por quê? Porque é uma continha com o número 1 ali, que para subtrair da fração 3 quintos, a gente vai transformar o 1 em 5 quintos, não é mesmo? Uhum. 5 quintos menos 3 quintos é praticamente a conta que a gente fez agora há pouco, que vai dar 2 quintos. 2 quintos de x, como a gente havia previsto, né? Uhum. Bem, é... 2 quintos de x, então. Ah, tá. Isso é a quantidade de maçãs não podres. O problema pede quantas maçãs Eduardo teve a princípio. Ele disse que vendeu um quarto das maçãs restantes, as não podres, e deixou as... Porque as não podres eram 2 quintos. Aham, 2 quintos, como a gente concluiu juntos. Então, como é que a gente vai usar essas informações dessa linha, que nós não usamos para nada ainda, para encontrar o que o problema pede, que na prática é o x, né? Bem, Uhum. a gente já entendeu que daquilo que sobrou foi vendido um quarto. O que sobrou foi 2 quintos. Então, como é que a gente pega a fração de algo? A gente multiplica por este algo, né? Fração que nós estamos interessados. Eu quero um quarto das maçãs não podres, que eu poderia chamar de maçãs saudáveis ou algo assim, né? Então eu pego um quarto, que foi a quantidade que ele vendeu, e multiplico pela quantidade das maçãs mesmo, a quantidade de maçãs que não estavam podres, que é 2 quintos de x, né? Tá bom. De maçãs. Eu sei quanto é esse valor, veja só, né? O enunciado falou que esse valor bem, tem a ver com 60, né? Travou. Travou de novo? Sim. Veja, Calma aí aqui. Perdão. uns problemáticos Apareceu. aí. Eu acho que você tem que reiniciar o navegador ou algo assim. Tá? Quando tiver tudo certo aí, me fala, tá? Calma aí, minha mãe vai reiniciar o modem, ok? Tudo certo por aí, Gustavo? Alô, alô, alô.
Vou dizer, vou dizer. Né? Professor, professor, professor. Oi. Opa, desculpa a demora. Agora quem teve problema fui eu. Ah, tá. Beleza, cara. Você tá me ouvindo agora? Alô, Tô. alô. Ah, agora sim, beleza. Tá, vamos recapitular tudo que eu falei nessa aula. Rapidinho. Uhum. Eu defini X como número de maçãs. E o enunciado falou que 3/5 das maçãs estavam podres, 3/5 de X. Então eu fui buscar as maçãs que não estavam, porque foram as que ele vendeu. Então quantas não estavam? Bem, se 3/5 estavam podres, 2/5 não estavam. Daí depois ele falou que dessa quantidade não podre, que a gente descobriu que é 2/5, 1/4 foi vendido. Então eu peguei 1/4 e multipliquei pelo 2/5 de X. Sim. Bem, eu sei que você encontra rapidamente aqui que vai dar X sobre 10, né? Porque Uhum. aí que vai simplificar, vai ter 2 embaixo, etc. Essas contas eu sei que você tá bom. Então, X sobre 10 é a quantidade de maçãs vendidas. Olha só o que o enunciado falou. Ele vendeu 1/4 das maçãs e o restante, das maçãs restantes, e deixou 60 maçãs. Então, né, as que sobraram depois da venda, que estavam boas, foram 60. Beleza? Uhum. Bem, então, quantas maçãs, né, tinha o total? É isso que ele pede. A gente vai usar essa informação das maçãs que sobraram depois da venda. Então, quantas maçãs sobraram depois da venda? Foi a 60 maçãs. quantidade. Sim, mas vamos falar isso em forma de equação, né? Uhum. Foi os 2/5, que eram as maçãs não podres, menos a quantidade de maçãs vendidas, não é mesmo? Uhum. Quantidade não podre menos as vendidas foi o que sobrou. Então eu vou até escrever aqui, ó. A quantidade
de maçãs que sobrou, vamos colocar assim, 60, é a quantidade não podre menos a quantidade vendida. Muito bem. Isso aqui dá 60. Daí, o que está acontecendo aqui, né? É uma equação com x. Né? Existem várias formas de resolver. Na aula passada, nós resolvemos algumas, né? Eu não espero que você se lembre bem, mas dá para pensar um pouco aqui também, se não for o caso, né? Veja, 2/5 de x menos 1 de x. Né? Veja só. 2/5 tem a ver com base 10, né? Que é o que tem aqui. Uhum. Se eu multiplicar por 2 a fração ali, né? Você tem certeza que conhece essa ideia de frações reduzidas e tal, eu consigo transformar aqui em 4 décimos, né? Então é 4 décimos menos 1 décimo de x, igual a 60, né? E quanto será que é 4 décimos de x menos 1 décimo de x? Eu acho que você deve concordar comigo que é 3 décimos de x, certo? 4 menos 1 é 3. Concorda comigo? Uhum. Então, 3 décimos de x é igual a 60. Aqui, cara, você já poderia pensar numa regra de 3 ou algo assim, né? Se 3 décimos de x é 60, se 3 décimos das maçãs é 60, você aprendeu a regra de 3 na escola já? Acho que não. Não, eita. Essas questões, elas estão envolvendo conteúdos assim que são um pouco difíceis de perceber sem algumas técnicas avançadas. Mas as contas não são difíceis. Até agora você está entendendo tudo bem? Uhum. Tá. Então tá bom. Então eu lembro de ter te dito na aula passada uma coisa também, né? Nós queremos encontrar o valor do x, então a gente tem que isolá-lo, deixá-lo sozinho. Uhum. Então, como nós temos ali um 3 que multiplica o x e o 10 que divide o x, na matemática, para isolar algo, a gente tem que passar as coisas que estão do lado dele para o outro lado do igual, invertendo a operação. Então, por exemplo, como o 10 está dividindo, ele vai para o outro lado multiplicando. E o 3, multiplicando, vai para o outro lado dividindo. Percebeu? É só inverter, certo? Uhum. Daí agora você tem que resolver essa conta aí para encontrar o x, que é o que o problema pede, tá? Então, faça essa continha aí, descubra qual é o x e me fale, tá? Esse de cima seria 60 vezes 10, né? Esse pontinho significa multiplicação, certo? Uhum. Beleza. Então, chegando na resposta, me diga. Duzentos. 200 maçãs, então? De fato, 600 dividido por 3 é 200. Então, originalmente, existiam 200 maçãs. Então a resposta da questão é 200. Exatamente. Então, perceba, essas contas de fração, né, que você disse que tem alguma dificuldade, você não tem dificuldade, porque você sabe fazer a fração. O que você aqui não aprendeu ainda, né, é essa questão de como lidar com as proporções, né, como ele fala. E eu vou te falar, não é uma das coisas mais simples mesmo, até eu fico um pouco, o que eu devo fazer aqui? Mas, quando eu transformo numa equação, a coisa é um pouco mais simples de compreender, né? Porque equações, elas transformam coisas que você não sabe em variáveis. Então fica muito claro lá na equação o que você está procurando, beleza? Então, Deixa eu tentar, eu vou copiar isso aqui para. pode copiar, sem pressa. Lembre-se que eu sempre envio depois da aula, né? Tá, então pode enviar. Espera enviar então. Tá bom. Muito bem. Eu envio depois. Agora, a próxima.
pegar aqui na sua provinha. Singapura. Pô, você vai lá em Singapura fazer a prova? Não. Não. Eu tive um aluno que ele foi lá na Turquia fazer a prova internacional e tinha a tua idade. Não, ele é um pouco mais velho, tinha 14 anos. Singapura é um país muito bonito, mas não dá não, por causa das aulas. Ah, sim, com certeza, não dá para perder aula. Se bem que esse tipo de coisa acho que os professores deixam passar, né? Bem, Deixa, né? Mas vamos real, lá. Você não quer perder aula, é isso? não quero. É. Depois, nas outras matérias, vai ser complicado. Imagina ter que copiar toda a matéria de história e geografia depois, né? Ai, É, péssimo. A professora de história e de geografia ainda passa as coisas no quadro? às vezes, Nossa, eu lembro que eu ficava a aula inteira copiando texto nessa matéria, hein? Bem, na figura abaixo, ABC e BCD são triângulos isósceles. Você sabe o que é um triângulo isósceles? mais ou menos. Triângulo isósceles é um triângulo que tem dois lados iguais, tá? Só isso. Sim. Se ele tem dois lados iguais, ele vai ter dois ângulos iguais também. Isso pode ser útil. Uhum. No caso, né? Nós temos um triângulo aqui e os lados isósceles são os lados que têm esses risquinhos. Eles indicam que os lados são iguais. E aqui, mesma coisa, né? Tem os risquinhos aqui, os lados são iguais. Uhum. Ah, certo. Daí ele falou o seguinte, que o ângulo BAC, por mais mal desenhado que esteja, é 46. E o ângulo ACD, onde está o ângulo ACD? ACD, tá aqui. Aqui, 150. Ele quer encontrar o ângulo BDC. O ângulo BDC é esse. Ok? Uhum. Bem, aqui tem toda uma estratégia para fazer. Me diz uma coisa, porque, de novo, né, a gente está com uma questão que me parece ser uma matéria mais avançada do que você já aprendeu. Você já chegou a estudar ângulos de triângulos e coisas assim? Que estudou ângulos, mas como que vai calcular esse aí só com o transferidor? Não, não, não vamos usar o transferidor aqui. É. Nós temos que utilizar a lógica dos triângulos. O triângulo ele tem algumas lógicas. Por exemplo, que a soma de todos os ângulos dele é 180 graus, tá bom? Isso é Uhum. uma primeira informação importante. Outra informação importante sobre triângulos é que, como eu falei agora há pouco, se o triângulo for isósceles, significa que você tem ângulos iguais. Os ângulos referentes aos lados iguais. Então, esse ângulo e esse são iguais, beleza? Uhum. Então, pensa comigo. Você tem que um ângulo desse triângulozinho aqui, né, mede 46. Esse ângulo, somado com esses dois que são iguais, tem que dar 180, beleza? Uhum. Por quê? Porque é regra de triângulo. Sempre a soma dos ângulos internos de um triângulo vai dar 180. Então, para aquele triângulo de cima, eu posso dizer que 46 mais... Veja, eu posso chamar de x. Não sei, chamo de x. É. Mais x é igual a 180. Beleza? Uhum. Bem, então veja como eu acabo sempre levando o problema para essa situação de encontrar o valor do x. O nível das questões aqui me leva a isso, tá? Não é que eu quero complicar a tua vida nem nada, porque você não estudou muito isso ainda. Mas a minha recomendação é que se você quiser ir bem nessa prova, você tem que estudar esse esquema das equações, tá? Equações de Uhum. primeiro grau. Depois eu posso até te mandar um site onde eu tenho umas liçõezinhas disso. Então tá. Pensa, um x salada mais um x salada são dois x saladas, né? Então vai ficar Uhum. 46 mais 2x igual a 180. Nós estamos de novo naquela busca de encontrar o valor do x. Por quê? Porque se eu encontrar o valor desse ângulo, eu acabo conseguindo encontrar o valor desse aqui e por consequência desse. Tá bom?
Nós estamos fazendo a conta bem passo a passo aqui. Bem, nós queremos isolar o x, encontrar o valor dele significa isolá-lo. O 46, ele está aqui do lado esquerdo, vai para o outro lado, subtraindo. Porque ele está somando, né? O 46 mais, né? Então ele está somando. Então vai ficar 180, se ele está somando, vai para o outro lado, subtraindo. Eu te expliquei agora há pouco que quando a gente troca os números de lugar na igualdade, eles trocam de operação. Então, 46 ele estava somando o termo com x, ele vai para o outro lado subtraindo. Tá? Bem, então faça aí 180 menos 46 e me diga como está. Tá bom? Cento e 134. Beleza, 134. Ótimo. Então vai ficar aqui 2x é 134, né? 2x é 134? Quanto que vai ser 1x? Bem, vai ser metade de 134, né? 2x, né? Imagina, se duas calças são R$50, então uma calça é R$25. Supondo que as duas têm o mesmo preço, claro. Aqui, eles têm o mesmo preço, entre aspas, porque é o mesmo x. Então, beleza. X é igual a metade de 134. E aí, quanto é que é a metade de 134? 67. 67. 67. Beleza. Então, encontramos o valorzinho do x. Por que que isso é importante? Bem, por vários motivos, mas o principal é que a gente vai poder encontrar mais um ângulo, agora sim, do triângulo onde está o ângulo que nós estamos interessados. Muito bem. Deixa eu só voltar para a figura ali. Where are you? Okay. Bem, eu vou pegar a figurinha de novo e vamos colocar mais informações nela, tá bom? Vou pegar aqui, só um segundo. Just a second. Ai. Buguei aqui. Porque eu estava querendo pegar lá a prova. Muito bem. Então a gente achou que aquele ângulo X é 67. Vamos lembrar que o ângulo X é esse ângulozinho aqui, tá bom? 67. Então, pela lógica, esse aqui também é 67. E pela lógica, 67 mais 67 mais 46 é 180. Você pode até fazer essa conta e provar depois. Por que que eu estou falando tudo isso, né? Se o nosso objetivo é encontrar esse ângulo aqui. Por que que eu estou preocupado com o outro triângulo? Eu estou preocupado com o outro triângulo porque do outro triângulo eu posso buscar informações deste aqui, que interessa. Porque existe um vínculo entre eles, que é esse ângulo de 150 graus. Esse 150 que ele está falando aqui, cara, é tudo isso, tá? Ou seja, é o 67 somado com essa partezinha aqui. Eu me antecipei um pouco, eu já sei o resultado do ângulo D, que é 14. Ah, é? 14? Como é que você chegou? Tem como você me explicar? Porque se o ângulo completo do C ali, aquele lá, que é 67 mais a parte ali, 150 menos 67, que deu o resultado de 83. Certo, é verdade. E daí, consecutivamente, o ângulo B também é 83. Aí 83 vezes 2, que dá 166, e 180 menos 166, que dá 14. Que é o ângulo B. Impressionante, você pegou rapidinho. Legal. Parabéns. Legal. É isso mesmo, não preciso continuar enrolando aqui. Então, eu vou salvar essa imagem e vamos para a próxima. A próxima vai ser um pouco mais longa. Every day, David saves $1.40 while his brother saves $2.20. David started saving 20 days early before his brother started saving.
Ou seja, ele começou antes, né, a juntar esses 1,40 por dia, né? 20 dias antes. Então dá até para fazer uma multiplicação bem simples aqui, já descobrir quanto é que ele tinha guardado. When David has saved $63, how much has his brother saved? Bem, isso me parece muito com a primeira questão que nós resolvemos hoje. Você não quer tentar fazer sozinho? Vou tentar. De bola. Só vou ter que me localizar aqui. O David, que tá, valor de David do. Não. 33 dividido. Ah, Qualquer coisa é só perguntar, tá? tá. R$ 55. 55?
55. Vamos ver. Como é que você fez a conta? Me conta aí. Eu comecei primeiro descobrindo em quantos dias o David economizou esse valor de $63. E daí eu não lembro como que faz divisão com número decimal, então daí eu fui fazendo multiplicação mesmo, eu comecei pelo 1,40 vezes 40, e eu fui indo até que eu cheguei 1,40 vezes 45, que no fim dá 63,00, que esse é o Ah, valor que ele economizou. Então, 45 dias para ele economizar esse valor. bem, O irmão dele, ele economiza 2,20 por dia. isso é Aí eu um primeiro pouco fiz a conta de preocupante. 2,20 vezes 45, que dá 99,00. Mas daí eu fiz 2,20 vezes 20, que é os dias que ele começou depois, que dá $44. Então tem que fazer 99 e menos 44, que dá 55. Bem, isso de você não saber fazer a divisão ali pelo decimal, né, é um pouquinho complicado. É que eu sei, Mas, mas é que eu esqueci, porque faz um tempo que a gente não usa isso lá na sim, escola. tudo bem. Quando eu saí do meu doutorado, eu também não sabia mais fazer divisão comigo. Mas tudo bem. Existem algumas formas de fazer a divisão, tá? Aí você faz aqui achar mais apropriado. A que eu vou te ensinar aqui, que eu acho que é a forma mais tranquila, apesar de mais trabalhosa também, é o seguinte. Eu sei que para esse número virar um número inteiro, eu tenho que multiplicar por 100. Como é que eu sei isso? Porque ele tem dois algarismos depois da Ah, só vírgula. fazer 100 e 100, né? Exato. Então eu multiplico por 100, aqui também, ficar 63 com dois zeros, não preciso nem dizer o nome do número. E aqui 140, eu já escolhi para virar o inteiro, né? Eu posso facilitar um pouco a vida cortando zeros já. É. E, bem, vamos fazer o seguinte, para ser bem interessante aqui. Vamos lembrar que uma divisão pode ser escrito como uma fração, né? É. E daí a gente está mais acostumado a fazer simplificações, ok? Muito Uhum. bem. Por que que eu estou dizendo isso? Porque nós temos 60, nós temos dois números pares, né, para começar. Então eu posso dividir por 2, mesmo? Uhum. A metade de 630 É é 3. 315. Isso. De Sabe 14 a que... 57. Sim. Então, beleza, você sabe fazer isso. Então, eu vou te ensinar de outra forma. Veja só, 630, né? 63 aparece na tabuada do 7, certo? Sim. Aham. 63 é 7 vezes 9. Isso dá 63, mas como é 630, a gente tem que multiplicar por 7 vezes 10. 9. 7 vezes 90, então. 7 vezes 9 vezes 10. Dá pra pensar É. assim, certo? E bem, o 10, por sua vez, ele é 2 vezes 5, né? Tranquilo. Se você fizer essas multiplicações, ah, você vai chegar no número de cima ali, o 630. Tá bom? Uhum. Se a gente fazer a mesma coisa com o número de baixo, ou seja, o que eu fiz ali no número de cima, eu fatorei, né? Se eu Uhum. fatorar o número de baixo, se eu fatorar o 14, vai ficar qual número vezes qual número? É. Pensa 2 na vezes tabuada, né? 2 vezes 7, exatamente. 7. Isso. Por que que eu tô dizendo tudo isso? Porque o 2 corta com o 2 e o 7 corta com o 7. Vai ficar simplesmente 9 vezes 5 é 45. Ok? 9 vezes 5, 45. Ou seja, 630 dividido por 14 é 45. Eu só Uhum. fiz aqui de uma forma um pouco mais direta. O que que a gente acabou de encontrar, então? A quantidade de dias que o David ficou economizando, certo? Uhum. Mas como ele ficou economizando 20 dias antes do irmão dele, então, na verdade, o irmão dele juntou por 25 dias, certo? É.
Daí 25 vezes 2,2, né? 5 vezes 2,2 deu aquela resposta que você falou, né? Se você não gosta de fazer conta com vírgula numa situação como essa, eu vou te ensinar uma técnica Shinobi bem legal aqui. 25. 25 é a mesma coisa que 20 mais 5, certo? Sim. Enquanto 2,2 é 2 mais 0,2. Como é 2, né? Até é melhor deixar 25 aqui, porque a gente sabe que 2 vezes 25 é 50, né? Então, aqui é 50. Quanto é que vai ser aqui? Bem, como é 0,2, é 50 com 0 a menos. Mais conhecido como 5. Né? Estamos falando do mesmo número? Sim. Então vai dar 55. Foi a resposta que você obteve, né? Sim. Show de bola. Bem, cara, acho que por hoje é isso. Foi o que deu